A paz do Senhor, amados e queridos irmãos, tudo bem? Eu sou o pastor Valmir Ribeiro e trago uma síntese da nossa 12ª lição, que fala sobre a sutileza da espiritualidade holística. Parabéns a todos os alunos, todos os professores da Escola Bíblica Dominical, pois hoje é 18, é o dia da Escola Bíblica Dominical. Que Deus possa abençoar todos os amados e queridos irmãos. A nossa lição é muito importante e traz uma temática muito importante, e nós veremos ao longo desta lição a importância de nós entendermos qual é o nosso chamado no reino do Senhor nosso Deus. Para que Deus nos chamou? Nós temos um compromisso com a verdade. Como diz a Escritura, e conhecereis a verdade vos libertará. Porém, o mundo, o povo em si, não querem saber muito de buscar a verdade, de buscar o conhecimento da palavra. Porém, nós, como homens e mulheres que temos um compromisso com o ensino da palavra, não podemos abrir mão desse contexto tão importante. O nosso texto áureo vai dizer que que Jesus disse: "Eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vê o Pai senão por mim." João capítulo 14, verso de número 6. A verdade prática vai dizer que qualquer tipo de espiritualidade que não seja centrada em Cristo deve ser considerada falsa e, portanto, rejeitada. Toda e qualquer ação espiritual que acontecer, se o centro não for Cristo, se não tiver a palavra de Deus, precisa ser vista com um cuidado muito grande. O texto da lição diz, João 14, 4 a 6, "Mesmo vós sabeis para onde eu vou e conhecereis o caminho." Disse-lhe Tomé: "Senhor, nós não sabemos para onde vais, como podemos saber o caminho?" Disse-lhe Jesus: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai." Normalmente a gente fala ninguém vai, mas Jesus usa a expressão ninguém vem ao Pai senão por mim. Esta lição traz consigo quatro objetivos importantes. Primeiro, conceituar o fenômeno religioso da espiritualidade holística. Segundo, explicar a espiritualidade humana e a sua necessidade de expressão. 3. Expor o fundamento da espiritualidade holística. E quarto, mostrar a contrariedade bíblica a respeito da espiritualidade holística. Vamos então entender um pouquinho sobre esse assunto. Introdução diz: nesta lição veremos que uma nova forma de espiritualidade, o holismo, passou a ganhar espaço na sociedade fundamentada em princípios extraídos das religiões orientais. Essa nova forma de religiosidade tem conseguido adesão proeminente de grandes homens líderes mundiais e está também flertando com muitos segmentos do cristianismo. Muitos cristãos têm se deixado seduzir pelo seu discurso globalista e pluralista e, sobretudo, espiritualista. Contudo, esquece que o centro do cristianismo é quem? A cruz de Cristo. E este centro, que é a cruz de Cristo, quando ele é negado, aí não tem como ter uma vida espiritual verdadeira, sincera. Em lugar da cruz, ergueu-se ao altar a mãe natureza, a mãe terra, e a todas as forças fluídicas que povoam o universo. E, portanto, mais uma sutileza do diabo que faz parte dos dias finais. Pois bem, esse fenômeno religioso é da agora? Não. Isso vem desde os tempos passados. A busca do sagrado. Jesus sabia das necessidades das profundas. Ele olhava para o homem e sabia que os homens tinham uma necessidade cada dia mais de se aprofundar nas coisas espirituais. Porém, essa busca, esse caminho, podia levar o homem a encontrar várias coisas. Por isso que Jesus já vai determinar que ele é o caminho. Não tem outro caminho. Mas mesmo assim as pessoas estão buscando aquilo que lhe dá prazer. Nosso Senhor viu o homem como um ser espiritual que carecia de Deus. A busca do sagrado é, portanto, uma necessidade humana. Nós entendemos e pregamos e ensinamos sobre isso, dizendo que dentro de cada ser humano existe exatamente um lugar
que cabe o Senhor Jesus. Só que até a pessoa encontrar o Senhor Jesus, ela vai caminhar por diversos lugares, buscando várias coisas até encontrar. Só que em alguns casos, infelizmente, elas não encontram. E cada dia mais se afundam naquilo que eles acreditam ser verdade, porém não é verdade, mas se afunda. E cada dia mais se distancia do Senhor nosso Deus. Desde o Antigo Testamento, nós vamos ver que o homem sempre se apegou à divindade. O homem gosta disso, gosta de se apegar àquilo que é espiritual, àquilo que ele julga ser sagrado. Se alguém disser, por exemplo, isso aqui, vamos dizer, alguém encontra um pente e vai dizer esse pente foi do fulano, da pessoa tal. Esse objeto foi de ciclano, então aquilo ali passa a ser um objeto de adoração de alguém. E o homem, desde o início, é assim. Porém, o salmista, Davi, ele vai dizer que a sua alma, ela tinha sede, ela bramava, como o cervo bramava pelas águas, a sua alma também tinha sede de Deus. E o comentarista fala que Deus também, ele tem sede de nos encontrar, de encontrar a alma do homem. Então sempre houve a busca pelo sagrado. E nessa busca, muitos acabaram por se desviar. O segundo tópico vai dizer assim: Deus e os deuses. Que há na humanidade uma necessidade de possuir um objeto de adoração é uma verdade em conteste. Ou seja, o homem precisa ver para crer. Jesus vai dizer: bem-aventurado aqueles que não viram e creram. É um fenômeno presente em todas as culturas, contudo, por não conhecer o Deus verdadeiro, que se revelou nas páginas da Bíblia, e de forma especial na pessoa bendita de Jesus Cristo, o homem acaba por buscar e adorar os deuses falsos. Eu costumo dizer e afirmo: toda adoração que não é para Deus é para o inimigo das nossas almas. Não tem como ter adoração se não for para Deus, é para o nosso adversário. Não tem como, não existe um meio termo contra isso. E nós vamos ver o homem, por exemplo, no Antigo Testamento, o homem ele vai adorar deuses pagãos e, inclusive, o povo que Deus estabeleceu para ser o seu povo, o povo hebreu, formado a partir de Abraão, também vai ter essa tendência a buscar essa espiritualidade. Só que não existe espiritualidade verdadeira longe do Senhor. O povo até então parece que não entendia isso, então vivia buscando outros deuses, outras formas de adoração. Deuses que sacrificavam, que recebiam sacrifícios de crianças, como Moloque. Vamos falar também sobre o deus Baal, que era o deus da fertilização, Azera, que eram os deuses que eram adorados no tempo dos reis. Então nós vamos ver que o povo cananeu tinha essas divindades, mas Deus havia dito que ele não toleraria que o seu povo adorasse outros deuses. Por quê? Porque o Senhor sabe muito bem, e o Senhor é sabedor disso, ele nos orienta a isso, que toda adoração que não é para ele, alguém está recebendo essa adoração. Se não é Deus, logo é o diabo. O inimigo das nossas almas está recebendo essa adoração. O antigo paganismo, como vimos, o ser humano é religioso por natureza e tem a necessidade de expressar sua espiritualidade. Essa espiritualidade, portanto, está presente em diferentes povos e culturas. Sem o conhecimento de Deus verdadeiro, um Deus falso é adorado. Quando se não conhece o verdadeiro, se adora o falso. Mas o pior de tudo é quando se conhece o verdadeiro, mas opta por conhecer o falso, que é o caso das divindades que comandava as nações vizinhas de Israel, que é o caso do próprio Acabe, que vai permitir que em Israel seja adorado Baal, seja adorado Azera, e com isso muitos prejuízos teve esse povo por desobediência ao Senhor. Nós vamos ver então o misticismo oriental. Nas 2 últimas décadas, o Ocidente tem sido invadido pela espiritualidade holística. Vale a pena dizer que
a palavra holístico vem de, deixa eu ler aqui, de holos, que significa o quê? Todos. E quem usou essa expressão, não sei se eu vou pronunciar de forma correta, foi Jean Christian Smoot, em 1926. Ele vai escrever o livro Holismo e Evolução. Então, trazendo uma ideia de que o homem, de que o ser humano, ele pode se completar através da espiritualidade. Sim, concordo. Todos nós podemos nos completar através da espiritualidade, desde que seja uma espiritualidade centrada na pessoa do Senhor Jesus. Mas se nós buscarmos longe da presença do Senhor, essa espiritualidade vai ser uma espiritualidade falsa. Vai ser algo que não vai glorificar o Senhor. Então nós vemos e vimos esses acontecimentos ganhando forma cada dia mais na moda. A questão do culto, da elite cultural, as pessoas que quanto mais cultura têm, mais se afastam de Deus, a tendência é essa, porque ela julga não precisar de Deus, ela vai buscar outras técnicas, outros meios para se completar espiritualmente. E nós iremos falar, por exemplo, como a questão da cromoterapia, a questão da cura por meio das luzes. Nós vamos ver a questão dos cristais, a importância que alguns vão entender que os cristais têm para a sua saúde. A prática mediúnica, que é algo que está aí. Vamos questionar? Não, não vamos, mas é o que estamos tratando hoje, dessa espiritualidade holística. A questão da acupuntura, a yoga. Aí nós vamos ver, não somente isso, nós vamos ver também a questão da pagelança. Então são hoje acontecimentos que acabam por estar disfarçados, mas de coisas que vêm desde muito tempo atrás. Desde que o homem existe, desde que o pecado existe, que nós vamos ver que essas questões espirituais têm entrado. Essa falsa espiritualidade tem tomado conta do povo. E isso cada dia mais cresce, está crescendo, está ganhando vulto. De repente, até na igreja, a pessoa, para adorar o Senhor, ela precisa tocar em alguma coisa. Ela precisa, para ela acreditar, ela precisa tocar. Precisa tocar numa arca, por exemplo, que esteja na igreja. Tocar no lenço de alguém, tocar na roupa de alguém. Isso é o quê? É uma espiritualidade que não tem como centro a pessoa do Senhor Jesus. Mas nós vamos encontrar, então, essa questão da espiritualidade holística, ou ainda visão sistêmica da vida, nada mais do que antigas crenças e práticas orientais redivivas ou recicladas. Coisas que já aconteciam, que deram uma parada ou deram uma repaginada agora com uma nova cultura, com uma palavra, porque agora tudo tem uma palavra no contexto atual. O que se dizia, o que aprendemos tempos passados, agora tem uma nova roupagem, uma nova linguagem. E a questão da espiritualidade também. Nós vamos observar que todos estão achando que todos são a mesma coisa, como seres humanos. Mas nós não podemos concordar que todas as religiões são iguais. Elas podem ser até boas, como, por exemplo, quem pode praticar yoga, que paz vai receber? Quem pode fazer a questão da cromoterapia, as cores? Quem pode observar? Sem problema algum. Mas eu não posso concordar que é a mesma coisa
que está adorando o Senhor Jesus, que está servindo o Senhor Jesus. Essas práticas espirituais, que para trazer uma espiritualidade, não é algo verdadeiro, é algo passageiro, é algo que não tem a verdade em si. Então nós temos que ter o cuidado. E quando eu falo que não tem a verdade é porque não tem Jesus. Porque, como lemos, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, é uma mistura só. E querem colocar o Evangelho de Cristo nesse mesmo pacote. Mas nós não podemos aceitar que assim funcione, que assim proceda. Não tem como. O fundamento da espiritualidade holística: não há um Deus pessoal. Grosso modo, a espiritualidade holística diz que tudo é Deus. Não. Isso é um panteísmo disfarçado. Claro que cada um vai acreditar naquilo que quer e nós não podemos forçar ninguém a acreditar em nada. Mas nós cremos, nós entendemos que existe sim o Deus Todo-Poderoso. O Pai, o Filho, que é o Senhor Jesus Cristo, e o Espírito Santo, que atua na nossa vida. Eles não são uma força, eles não são um Deus misto. E eu também não posso olhar para uma árvore e dizer que essa árvore é Deus. Eu não posso olhar para a estrela, para um planeta, e dizer que esse planeta é Deus. Eu não posso olhar para o universo e dizer que esse universo é Deus. Não, isso são obras criadas por Deus. Porque senão eu vou cair na questão do panteísmo, quando fala que tudo é Deus e Deus é tudo. Eu não posso dizer e eu não posso concordar. É claro que cada um pode crer do jeito que acha que deve, mas, por exemplo, ainda para os adeptos dessa crença, Jesus, Alá, Javé, Buda, Shiva ou Xamã são nomes diferentes para uma mesma entidade. Não, queridos, não. Jesus é Jesus. As outras entidades podem ser a mesma coisa, mas Jesus é o nome sobre todo o nome. E no nome dele se dobrará todos os joelhos daqueles que estão no céu, na terra e debaixo da terra. Então não dá para colocar tudo num pacote só. Cada um vive e busca o que quer buscar, vive o que quer viver. Mas a Bíblia já apontou uma direção. Caminhos espaçosos, caminhos largos podem conduzir a pessoa à perdição. Enquanto a tendência do caminho mais dificultoso, mais estreito, pode ter o final, a salvação, a vida eterna. Não há uma verdade factual. Se não há um Deus pessoal, não há também uma verdade factual. Não há uma verdade absoluta. E em vez disso existem verdades. Não. Nós não acreditamos assim. A Bíblia, eu querendo aceitar, você querendo aceitar ou não, a Bíblia é a verdade absoluta que nós temos acesso. Fora da Bíblia, sim. Fora da Bíblia, pode ter partes de verdade. E pode ter coisas que não são tão verdade. Mas a Bíblia não. A Bíblia é a verdade absoluta. Do mesmo modo que Deus é um Deus pessoal, é um Deus que existe na forma de Pai, Filho e Espírito Santo, e nós acreditamos nisso, e é real, nós também acreditamos que há uma verdade absoluta. Que há a verdade absoluta, que é a palavra de Deus. Observação: a Bíblia não contém a verdade. A Bíblia é a verdade. E toda ela é a inspirada palavra do Senhor nosso Deus. Pastor, mas eu não acredito. Infelizmente, eu não posso fazer muita coisa por você. Porque eu preciso crer. Eu preciso permitir que esta verdade gere na minha vida esse entendimento de que a palavra é a verdade. Agora, se eu não consigo viver isso, infelizmente, eu vou estar caindo, eu vou estar falhando. Então, existe uma verdade, sim.
Existe a verdade absoluta. Jesus Cristo disse que ele é a verdade. Caminhando para o final dessa nossa síntese, vai dizer sobre a espiritualidade holística e a Bíblia. Podem andar juntos? Vamos ver. O problema do pecado. O holismo comete um erro crasso e fatal, esquece o problema central do homem. Qual é o problema central do homem? Não é ser assalariado, ter um salário mínimo, estar desempregado, não, estar passando necessidade. Esse não é o problema crucial do homem. O problema crucial da humanidade se chama pecado. E o pecado tem afastado o homem de Deus, tem afastado o ser humano de Deus. Acredito que o cristianismo é uma religião superada, que, portanto, deve ser substituída por uma nova forma de expressão cultural e espiritual. Nada vai substituir a expressão, a grandeza, o poder da palavra de Deus. Podem-se criar novas religiões, novos movimentos, podem-se criar muitas coisas. Porém, só o Senhor conduz o homem à eternidade. Por quê? Só o Senhor consegue resolver o problema do homem, que é o pecado. Sem resolver o problema do pecado, o homem está miseravelmente perdido nos seus erros, nos seus delitos, nos seus pecados. Então não tem como andar juntos uma espiritualidade afastada de Cristo. Um Salvador pessoal. Como foi mostrado, não há um Deus, nem tampouco um Salvador pessoal na nova espiritualidade holística. Ou seja, todas as religiões podem salvar, todo tipo de espiritualidade é bem-vindo, porque tudo pode me conduzir ao céu, me conduzir, não vou dizer nem a questão do céu, porque eles não creem, mas conduzir a uma nova dimensão espiritual, um novo passo espiritual, uma nova vida espiritual. Mas vida espiritual só existe no Salvador Jesus Cristo. Sem ele não tem. Paulo vai dizer que Cristo é o nome que é sobre todo nome. Esse é o nome que deve ser adorado. E ainda, ao entrar em contato com espíritos enganadores que pensam ser forças cósmicas, entidades espirituais impessoais, sente confortáveis nessa modalidade religiosa. Um engano que será fatal se não vierem ao arrependimento pela fé em Cristo. Foi como eu falei, são pessoas que às vezes buscam a espiritualidade em deuses estranhos, deuses que são condenados pela Bíblia Sagrada. Pastor, mas o que eu faço então? Busque a fé no teu coração e busque em Cristo ter um encontro com Ele. Não abra mão desse momento tão importante que você pode encontrar-se com o Senhor. Concluindo essa nossa síntese, diz assim: vimos que a nova espiritualidade, ou espiritualidade holística, é uma forma de expressão do panteísmo. Assim, nessa forma de expressão religiosa é possível entrar em contato com as forças da natureza, com as energias cósmicas do universo, conhecê-las e até mesmo domesticá-las. Contudo, Cristo é a revelação máxima de Deus, não faz parte dessa nova espiritualidade. Ninguém conhece Cristo, ninguém vai conhecer a Cristo só praticando algum tipo de ritual. Se conhece a Cristo por meio da Bíblia Sagrada. Não existe salvação, não existe evangelho sem Cristo. Não existe salvação sem Cristo. Ao negar a Cristo, a espiritualidade holística rejeita a centralidade da fé cristã. Essa espiritualidade pagã promove o falso culto e, portanto, a falsa adoração. Vocês lembram bem? Moisés sobe ao monte para falar com Deus. Deus fala com ele, dá a ele as tábuas que seria a regra de fé para o povo. E quando Moisés chega lá embaixo, o povo está fazendo o quê? O povo está adorando um Deus. Está adorando lá um bezerro que fora criado de alguma forma, fora forjado de alguma forma. E aquilo ali traz uma indignação muito grande a Moisés. Mas hoje o que era condenado agora está normalizado. O que a Bíblia condena, as pessoas estão abraçando.
Mas nós precisamos ter esse cuidado. O teu compromisso com Deus é muito importante. O meu compromisso com Deus é muito importante. Daí a importância ser rejeitado. Estejamos atentos para essas falsas espiritualidades que seduzem os incautos e aprisionam as vidas que não querem, na verdade, conhecer o Senhor Jesus. Porque, repito, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A próxima lição vai ser resistindo às sutilezas de Satanás. Vai ser mais um momento marcante para as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe. Espero que essa lição tenha tocado ao teu coração. E te aguardo no nosso próximo vídeo, na próxima aula, em nome de Jesus, e também já no nosso próximo trimestre. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Um forte abraço.